Olá, eu sou a Ana da Chara Crochê Baiana e uma vez que estamos a chegar à primavera, hoje decidi deixar-vos aqui um tutorial de primavera. Apresento-vos o bolero Jasmim. É uma peça rápida, fácil, ideal para iniciantes e muito económica. Com apenas 2 novelos consegui fazer todo o bolero. Para vos ensinar, vou ensinar o ponto através de uma amostra, mas vou dar-vos todas as indicações e fazer na amostra ou em tamanho real será o mesmo. Os próximos passos já são feitos mesmo no bolero original. Mas antes disso, e caso gostem do meu vídeo, gostaria de vos pedir para deixarem o vosso like e subscreverem o meu canal, para terem acesso a todas as novidades. E agora, vamos ao trabalho! Para fazer o bolero Jasmim, utilizei 2 novelos do fio Raíza da Mati Arns. É um novo fio com uma composição de 45% de algodão e 55% de lã. É um fio leve, macio e de uma espessura média. Para além do fio, utilizei uma agulha de crochê número 5, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria e uma fita métrica. Para te ensinar a fazer o bolero Jasmim, vou fazer uma amostra. A primeira regra é que o número de correntinhas iniciais seja número par. O meu bolero Jasmim original começou com 122 correntinhas. A minha amostra irá começar com 12 correntinhas. Terminei então as 12 correntinhas, agarro aqui na última correntinha e vou fazer mais uma, duas, 3 correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui nesta correntinha que agarrei. Então laço o fio na agulha, coloco a agulha na correntinha, puxo, fico com 3 alcinhas que tiro em 2 vezes. Tenho então as correntinhas que servem como um ponto alto, as 3 correntinhas, e tenho mais um ponto alto. E vou fazendo pontos altos até ao final da fila e no meu caso vou ficar com 13 pontos altos. Cheguei então ao final da fila e devo ter mais um ponto do que as correntinhas iniciais. Então, vou virar o trabalho e vou fazer logo aqui por cima do primeiro ponto um ponto baixo. E neste caso vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, laço o fio na agulha e vou fazer um ponto alto saltando aqui um ponto de base. Portanto, salto o ponto de base e vou fazer o ponto alto aqui no ponto seguinte. Então, laço o fio na agulha, coloco a agulha no ponto seguinte, fico com 3 alcinhas que tiro em 2 vezes. Depois, faço uma correntinha, salto um ponto de base e vou fazer outro ponto alto no ponto seguinte. E continuo assim até ao final da fila. Cheguei então ao final da fila e fiz o ponto alto mesmo na berma. Vou virar o trabalho e agora vou fazer um ponto baixo e desta vez vou fazer só 2 correntinhas, porque vou fazer logo um ponto alto aqui neste espaço. Quando vamos começar a fila com um espaço, fazemos um ponto baixo, 3 correntinhas. Quando começamos a fila com um ponto alto logo no espaço, vamos fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Depois, após ter feito este ponto alto aqui no espaço, vou fazer um ponto alto por cima do ponto alto da fila anterior, depois vou fazer um ponto alto no espaço e continuo assim até ao final da fila, sendo que o último ponto alto vai ser aqui mesmo na berma. Cheguei então aqui ao final da fila, vou fazer aqui o último ponto alto aqui na berma e vou virar o trabalho. Neste caso vamos começar com um ponto baixo e uma, duas, 3 correntinhas e fazemos um ponto alto saltando um ponto de base para formarmos aqui o espaço. Depois fazemos uma correntinha, um ponto alto saltando um ponto de base e continuamos assim até ao final da fila. Terminei aqui a fila dos pontos abertos, virei o trabalho e comecei já a fazer a fila seguinte. Então, fiz um ponto baixo e 2 correntinhas e fiz logo um ponto alto no espaço seguinte. E continuei até ao final da fila a fazer pontos altos. Um ponto sobre o ponto, um ponto no espaço, um ponto sobre o ponto, um ponto no espaço. Assim até ao final da fila.
sendo que o último ponto foi feito mesmo na berma. Isto é uma amostra, mas o ponto do bolero Jasmine é este, independentemente do número de pontos com que se começa. O meu objetivo é fazer este esquema até ter mais ou menos 50 centímetros e devemos começar com uma fila de pontos altos e acabar também com uma fila de pontos altos, ou seja, com uma fila de pontos fechados. Cheguei então aqui ao final dos 50 centímetros. No total foram 41 filas, sem contar com as correntinhas iniciais. Cortei o fio e deixei aqui alguma folga para cozer a manga deste lado. Sempre é menos uma ponta que vou rematar. Então, relativamente às medidas do bolero, eu queria um bolero curto. Então, de largura fiz 80 centímetros e de altura 50. Mas caso queiram um bolero um pouco mais comprido, podem fazer com 60 ou 70 centímetros. Muita gente até opta por fazer um quadrado, fazer 80 por 80 e fica um bolero maior. Eu aconselharia a partir aí dos 50 centímetros a simularem, eu vou-vos ensinar a cozer as mangas, vocês vão ver como se cosem e podem simular com umas molas e ir experimentando para verem qual é a medida que preferem. Estamos aqui na lateral do nosso retângulo e vamos então cozer as mangas do lado do avesso. Esta parte aqui com mais relevo é o lado do avesso e esta parte é o lado do direito. Então como é que vamos fazer? Vamos dobrar aqui a lateral. Se for um quadrado, vão dobrar um lado do quadrado, até podem escolher qual é a direção que querem do ponto, se for um quadrado, ou fica na horizontal assim o ponto ou na vertical. Mas no caso do retângulo, vamos fazer desta forma. Vamos dobrar aqui a lateral, aqui ao meio, para ficar aqui mesmo ao meio, desta forma. E vamos cozer aqui, temos que acertar aqui as filas e vamos cozer aqui 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos cozer até ao final da sexta fila. Estas 6 filas correspondem mais ou menos a 8 centímetros. Mas estes 8 centímetros estão bem para esta medida de bolero. Caso o vosso bolero seja um pouco maior, eu aconselharia a prenderem aqui com umas molas a área, aqui o espaço que pensam cozer, colocar aqui o braço para ver se fica bem e verem o caimento geral. Ou seja, vocês, se acharem que estão a cozer muito, colocam as molas um bocadinho mais para baixo e logo veem qual é a melhor medida. Então, estamos do lado do avesso, vamos virar aqui o trabalho, porque eu vou começar a cozer aqui da ponta para dentro. Então, vamos colocar aqui a agulha no ponto, aqui no limite, aqui no primeiro ponto, puxamos o fio e vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo buraco de ponto. Atenção que quando estamos a cozer temos que apanhar de um lado e do outro os mesmos pontos. Ou seja, vamos agora primeiro aqui neste primeiro espaço colocar a agulha nos dois painéis, no mesmo sítio, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Depois vamos aqui para este espaço, que é um espaço aberto de um lado e do outro, e vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos para o espaço seguinte, neste caso não é aberto, é fechado, mas vamos apanhar só aqui o ponto da berma de um lado e do outro. E vamos fazer mais 1, 2 pontos baixos. Depois vamos para o espaço aberto e vamos fazer mais 1, 2 pontos baixos. E neste momento já cozemos uma fila, 2, 3, 4. E vamos agora para este, que é uma fila de fechados, colocar aqui a agulha no sítio do ponto da berma de um lado e do outro e vamos fazer mais 2 pontos baixos. E finalmente vamos para o espaço aberto, fazemos um ponto baixo e o último ponto baixo vai ser feito já aqui, mesmo no ponto de berma, aqui neste espaço. Coloco de um lado e vou colocar também do outro. Temos que ter atenção que estamos no mesmo sítio de um lado e do outro. Depois fazemos um ponto baixo, cortamos aqui o fio e fazemos um ponto baixíssimo e puxamos o fio. E desta forma
Já temos aqui uma manga cozida. Agora vamos cozer a outra manga. Mangas cozidas, pontas rematadas. Vamos então começar a fazer o picô das mangas com a mesma agulha, a agulha número 5. Vamos colocar aqui o fio depois da costura. Então temos aqui a costura e a primeira fila depois da costura é uma fila de pontos fechados. Então sobre o primeiro ponto vamos colocar o fio e vamos começar o picô fazendo uma correntinha e 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2 e 3. E ainda no mesmo espaço vamos fazer também um ponto baixíssimo. Começamos então assim o picô. Depois temos uma fila de pontos abertos, vamos passar essa fila e na próxima fila de pontos fechados vamos fazer um ponto baixíssimo, mais 3 pontos altos, 2, 3, mais um ponto baixíssimo. E vamos a seguir ter uma fila de pontos abertos e vamos novamente para a fila dos pontos fechados. E vamos fazer um ponto baixíssimo, 3 pontos altos, tenho 1, 2, 3, e vamos ainda fazer um ponto baixíssimo no mesmo espaço. E continuamos assim até ao final desta fila, sendo que o picô será um ponto baixíssimo, 3 pontos altos e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. E é feito sempre na fila dos pontos fechados. Quando chegarmos aqui ao fim desta fila, vamos ter aqui a última fila, que é uma fila de pontos fechados. Então, neste espaço, na fila dos pontos fechados, sobre o primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo, 3 pontos altos e um ponto baixíssimo. Depois vamos juntar o fim ao início. Vamos fazer um ponto baixíssimo na correntinha inicial. O picô das mangas já está concluído, só falta rematar aqui os fios e vamos agora definir aqui a parte de cima do bolero. Do lado do direito, aqui a meio da parte de cima, as duas partes são iguais, mas vamos definir uma como parte de cima para começarmos a fazer o nosso picô. Vamos colocar aqui no meio da parte de cima, num destes pontos, o fio. Então, puxamos o fio e vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo. Depois vamos fazendo pontos baixos ao longo de todo o bolero até terminar esta fila. Cheguei então aqui ao final da fila, vou cortar o fio e vou puxar o fio. E com a ajuda da agulha de tapeçaria, vou colocar o fio de uma forma que o acabamento fica imperceptível. Então, este é o último ponto e este é o primeiro. De trás para a frente, com a agulha de tapeçaria, vou aqui ao primeiro ponto e puxo o fio. Depois vou ao último ponto e da frente para trás faço a mesma coisa. E o acabamento fica imperceptível. Depois vou rematar esta ponta e as pontas das mangas. Projeto concluído, pontas rematadas do lado do avesso, o bolero Jasmim já está terminado. Espero que tenham gostado do tutorial. Muito obrigada e até breve. Adeus!